Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show. Hoje um programa muito especial. Eu estou recebendo aqui a Isabela Martins, Head de RH, psicóloga, e hoje falando de diversos temas sobre carreira, trabalho, múltiplas carreiras. Um programa muito bacana, eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta, compartilha. Isso nos ajuda a levar essa mensagem, trazer cada vez mais executivos e contribuir com a sua carreira. Isabela, muito obrigado pelo seu tempo e para poder compartilhar esse momento aqui com a gente, conhecimento com a minha audiência. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Eu que agradeço. Isabela, RH, pessoas, como é que o RH entrou na sua vida? Olha, é muito engraçado, porque quando eu fui prestar vestibular, eu ia para uma linha de saúde. Não tinha, apesar de na minha casa eu ter 2 executivos, né, como exemplo, meu pai e minha mãe, eu acabei indo para a área de psicologia, que era inédito, assim, dentro do rol de profissões na Da família, né? família. Eu tinha um médico, e o resto era todo mundo de humanas, a maioria da área de direito. Então, acho que a expectativa, inclusive, da minha família era ir para o direito e eu acabei indo para a psicologia. Quando eu cheguei na área de psicologia, eu achei que eu ia para hospital, coisas nesse sentido, né? Hospitalar ou ir para consultório direto. A gente fica meio perdido ali no começo, mas ainda na faculdade, eu fiz parte de um projeto muito legal, que foi a primeira empresa júnior do Brasil independente. Que bacana. Era uma junção de alunos da FGV e alunos do Mackenzie, que queriam construir uma primeira empresa júnior que fosse destinada a recursos humanos. E aí, era uma empresa independente, né? Uma empresa júnior independente, porque, obviamente, as universidades, com essa junção de alunos, eles não apoiaram a gente, né? E aí, pessoas de dentro da empresa júnior que tinham uma visão super legal, assim, de empreendedorismo, acabaram indo para o mercado e a gente passou a ser parceiro de empresas, Que legal. de empresas, de companhias grandes. Não vou falar nomes aqui, Tranquilo. mas eram companhias grandes e que aproveitavam da nossa boa vontade enquanto estudante que queriam aprender e, por outro lado, a gente aprendia e tinha esse caminho aí. Então, dentro dessa experiência na empresa júnior, eu fiquei, não me lembro quanto tempo, mas foi mais de 2 anos nesse projeto como um todo, e aí eu comecei a ter contato com o RH. A gente fez projetos para algumas consultorias, a gente fez projetos para grandes empresas e eu pude experimentar algumas áreas de RH. Eu me lembro de um projeto que a gente fez de cargos e salários, eu me lembro de projetos que a gente fez de seleção. Então, o RH entrou na minha vida assim, meio inesperadamente, mas foi muito gostoso. E aí, a partir daí, eu mudei a minha carreira para ir para uma área executiva, né? Para ir para as grandes companhias. Então, o RH passou a fazer parte da minha vida meio que sem querer, né? E, obviamente, fez muito sentido que eu tô lá até hoje, né? Que bacana. E é o que eu acredito, né? Eu vejo muitas pessoas correndo atrás do propósito, querendo encontrar o propósito. Sempre falo pra elas, é o propósito que te encontra. Faça o máximo de coisas que você conseguir e que te dá prazer. Em algum momento você vai achar alguma coisa ali que tá totalmente, diametralmente oposta do que você imaginava. E é muito engraçado porque hoje eu tenho filhos de amigos que hoje estão começando essa fase de carreira e alguns vêm conversar comigo e falam: Ah, Isa, como é que a gente faz? Eu estou pensando em mudar da onde eu estou estagiando para ir para outro lugar. O que você acha? Eu falo: vai. Se hoje a gente tem condição de não se preocupar com o quanto você vai ganhar de bolsa do estágio, experimenta tudo que você puder. Essa é a Exato. fase que você tem que fazer, experimentar tudo, até para chegar lá no fim e falar assim: bom, eu experimentei de tudo e não sei o que eu quero, ou experimentei de tudo e o que eu mais gostei foi isso aqui, então eu vou por aqui. Então, essa experiência que eu tive lá atrás, que foi super múltipla, né? Porque era uma consultoria júnior, então
eu trabalhei em diversas áreas dentro do RH, me possibilitou isso. Então, hoje eu falo para essa turma que está chegando no mercado aí a mesma coisa. Vai, experimenta, se É uma você não... oportunidade única, né? Porque quando a É, gente começou, a gente sempre tinha que simplesmente trabalhar e pagar a conta, e a gente aceitava aquilo que aparecia. Não exato. dava pra gente testar, pelo menos na minha época, ou eu aceitava o que aparecia, ou eu ficava sem trabalhar, não tinha Eu outra acho que o opção, né? mercado era diferente Aham. também, né? Há 15, 20 anos atrás, o mercado era completamente diferente no sentido de que a gente tinha algumas Hum. oportunidades, já existiam os programas de trainee e tudo mais, mas não era para todo mundo, Sim, né? Então, eu acho que a gente tinha um pouco. Ah, apareceu, vamos testar, né? Vamos por aqui e tudo mais. Tanto é que pessoas que se formaram comigo, até do meu hall de amigos que não eram da faculdade, acabaram fazendo faculdade de uma coisa e destinando a carreira para um lugar completamente totalmente diferente. diferente, assim. Então, E você acha que essa decisão que as pessoas, que assim, hoje a nova geração ela pode testar, né? Antigamente nós não conseguíamos. Você acha que hoje esse volume de burnout, esse volume de pessoas cansadas ou até infelizes no trabalho é atribuído a isso? Ou seja, eu tinha que fazer aquilo que eu tinha que fazer, só que nunca foi realmente o que eu quis ou nunca me brilhou os olhos? Pergunta pessoal, assim. Eu vejo muito acontecendo isso. Vejo muitos executivos me falando: ah, eu tô cansado, tô desmotivado, fez isso a vida inteira e também não sabe o que fazer, mas também não quer largar o osso por diversas questões financeiras e uma série de coisas, e aí você acaba chegando em doenças que antigamente não tinha. Não se falava de burnout há 15, 20 anos atrás. é. Existia, mas não se falava, entendeu? Eu acho que era diferente, assim. Quando eu penso. Você está me fazendo voltar 20 anos atrás, né? O meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi o significado do trabalho para os executivos. Qual era a identidade desse executivo depois que ele era demitido ou depois que ele saía do mercado de trabalho? E eu me lembro, eu era uma menina, né? Me formei com 22 anos, então isso eu tinha 21, porque eu fiz Mackenzie, no Mackenzie a gente fazia o TCC um ano antes do final, Sim, né? O último ano, basicamente, a gente fazia estágio dentro das áreas de psicologia que precisava fazer. Então eu tinha 20, 21 anos e estava fazendo entrevistas com esses executivos. E lá naquela época a gente já via nesses executivos um cansaço, só que a grande maioria naquele que fizeram parte, né, da pesquisa do meu TCC, a gente via executivos de 20, 30 anos de companhia. Então, eles tinham uma perda da identidade naquele momento, porque ele sempre foi o fulano de tal empresa, né? Então, eu acho que não se tinha espaço para o burnout naquela época, né? Eh, então, e nem se conhecia tanto, né, sim, não sobre a era tanto assim, né? psicologia. A gente começou a falar bastante de burnout agora depois da pandemia, Sim. né. Então, acho que isso aconteceu lá atrás. Depois, quando eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, eu quis continuar um pouco esse Eu já ia negócio te do perguntar se você do continuar. trabalho. E aí, até foi um artigo meu que foi publicado e tudo mais, que foi também o significado do trabalho para as 3 gerações que estavam naquele momento no mercado de trabalho, que era baby boom, X e Y. E os significados de trabalho naquela época eram completamente diferentes, assim. O pessoal do baby boom olhava o trabalho como uma possibilidade de ganhar dinheiro, então eles precisavam se esforçar e se jogar naquilo. Quando a gente falava da turma do X, era mais ainda. Eu tenho a possibilidade, dentro de uma grande companhia, até de enriquecer, de melhorar a questão financeira da minha família. E quando a gente olhava para o Y, já começava uma coisa de preciso ter sentido, preciso ir para um lugar em que a cultura do lugar condiza com aquilo que eu espero para minha vida, Alinhado com né, valores, né? alinhado com valores e tudo mais. E aí, quando a gente vem para os millennials agora, né, a geração que está agora, se não tiver sentido para isso e não tiver qualidade de vida,
eles nem continuam, né? A gente vê uma troca Absurdo, né? absurda de empresas e tudo mais, porque eles estão nesse momento. Se a empresa não é sustentável, eu nem compro dela, nem trabalho nela e nem, né? Enquanto naquela época a gente via muita gente que falava, o cigarro é horrível, eu nunca fumei um cigarro porque eu acho horroroso, mas o cara trabalhava numa empresa de cigarro, Sim. né? E estava tudo bem. Ele entendia aquilo como um negócio e ponto. Então, quando eu olho para essa geração de agora, eu acho que tem esse sofrimento do burnout muito conectado porque existe um sofrimento de não conexão com esses valores e qualidade de vida, né? Tanto que a gente vê que a grande maioria das pessoas que têm burnout hoje são as mais novas, né? O pessoal mais sênior como a gente até tem, né? Mas eu vejo que o número de pessoas das gerações anteriores infinitamente menor e sofre menos. Então, eu acho que essa conexão com o propósito e olhar para o trabalho com propósito gera esse sofrimento. Eu acho que tem isso é um grande ponto. Eu acho que o segundo ponto em relação a isso é o bombardeio de informações que a gente tem. Então, como eu falei agora há pouco, eu tive experiência em casa com meu pai e a minha mãe sendo executivos de mercado. A minha mãe trabalhou 40 e poucos anos na mesma empresa, numa multinacional enorme, né? Então, ela foi jubilada dessa Nossa, empresa. imagina. Ela era uma das pessoas que eu entrevistei lá no começo da minha carreira e, assim, a hora que sai do mercado de trabalho, se perde um pouco na sua identidade, porque ela era fulana da empresa tal, né? Acontece até hoje. Eu tenho executivos que eles passam a vida falando assim, quando eu estava em tal empresa, e o mais interessante, e aí até contribuindo com a sua tese, foi uma experiência tão fantástica que nada que vem depois serve. E não Exato. consegue ser feliz em nenhum outro lugar. Assim, não, mas existe vida após a sua empresa. Não, mas é que naquela empresa, porque os processos funcionavam, porque a coisa funcionava, porque isso e aquilo e aquilo outro. Você sabe que ontem eu estava escrevendo um texto falando exatamente sobre isso, né? Depois que eu chego no topo, e daí? Porque isso acontece com as pessoas que são jubiladas, como foi o caso da minha mãe, mas isso também acontece com aquelas pessoas que chegam no topo. Cheguei, estou num cargo de conselheiro em algumas empresas. E agora? Aí a pessoa sai, vai fazer. Aí eu conheço vários que vai fazer o ano sabático tentando entender, né? Exato. E aí, sabe o que é mais engraçado? Depois, quando ela volta desse sabático e eu vou conversar com ela, ela fala o seguinte: aí eu ouvi uma história uma vez que essa carreira executiva é como se você vai escalar uma montanha, né? Quando você chegou no topo, você só tem a vista, você não vai morar lá. Você olha, crava a bandeira e fala assim: agora eu tenho que descer. Só que ele não aproveitou a jornada, né? Porque ele tava olhando só no topo. E acontece a mesma coisa com o executivo. Aí ele tira o ano sabático e vai perceber que a jornada dele foi mais importante do que aonde ele tava. E aí ele tenta ressignificar tudo de novo e recomeçar. E às vezes um ano não é suficiente. Às vezes um ano não é suficiente, exatamente. Você sabe que você falou isso? Foi muito engraçado, porque eu comecei a escrever esse texto por conta de uma foto que eu tenho, que eu fui para Monte Verde, fui subir aquele pico lá de Monte Verde e tal. E na subida eu perdi a sola dos 2 tênis. Bota de fazer Escalada, trilha, soltou. algum tempo sem usar, soltou a sola dos 2 tênis. E eu usei exatamente essa reflexão que você fez agora. Falei, eu estava tão preocupada em chegar lá em cima do topo, que eu subi sem a sola. E na hora de descer? A sola era o que ia me segurar, né? Exatamente. Assim, a sola era o que ia me dar estabilidade, a sola. E eu usei exatamente essa analogia no texto. Eu não publiquei ainda, eu vou publicar. Publica. Mas eu pensei nesse processo exatamente por conta daquela foto. Eu falei, cara, eu cheguei lá em cima e eu não me preocupei como é que eu ia descer, né? E, obviamente, tinha pedaços da trilha que iam me escorregar, que eu não ia ter onde me segurar e que a sola da bota ia fazer diferença, né?
E eu não me preocupei com essa volta, eu não me preocupei com o que estava acontecendo na ida para como eu ia fazer para descer ou como que eu ia desfrutar da jornada depois de ter visto a vista. Esse é o ponto. Quando eu fui na minha lua de mel, fui pra Cancún com a minha esposa, a gente estava em Tulum, e aí o que que aconteceu? A sandália dela estourou. Eu tava de chinelo. Aí ela, eu vou ficar aqui sentada e você vai ver as coisas. Eu não vou conseguir andar porque era tudo pedregulho. Falei, não, eu não vou estragar a jornada, a nossa jornada, por conta de um chinelo. Usa você e eu vou pisar nos pedregulhos. A última coisa que eu senti foi o meu pé machucado. E que óbvio que eu voltei com o pé machucado. Isso poderia ter atrapalhado a viagem. Aham. E aí isso, com a jornada do trabalho, às vezes eu vejo as pessoas olhando tanto para o negativo quando ela tá trabalhando, eu não quero pro desconforto, e esquece que as coisas só crescem, né? As plantas só crescem na intempérie, ela não cresce quando ela tá nas condições normais de temperatura e pressão, entendeu? E às vezes a pessoa acaba esquecendo dessa jornada e aí na hora de descer a pessoa desce, se perde, aquela vista ficou em uma foto, e aquela foto é que a pessoa carrega pro resto da vida. E dá vontade de falar, dar uma chacoalhada no executivo e falar assim, cara, tá bom, eu sei que você trabalhou naquela empresa, mas chega, tem vida. Então é um processo E às complicado. vezes é só, tá bom, você já chegou aonde você precisava em questão de grana, não precisa crescer mais, É aproveita isso, o que você já é fez. isso. E não aproveita, É, porque fica frustrado. E aí, hoje você faz mentorias. fácil. E como é que isso tem aparecido nas mentorias que você faz? Olha, é muito engraçado. A mentoria também foi por acaso na minha vida. Eu acho que o fato de eu ter feito a formação em psicologia, me tornou uma boa ouvinte. Mas a minha primeira experiência de carreira já foi fazendo entrevista de middle e top management. E eu acho que existe uma carência desse pessoal como um todo em alguém que te ouça integralmente, né? Eh, mais do que isso, te ajude a pensar fora da caixa. Porque quando você chega lá é tão solitário. Exato. Eu cheguei lá nas piores condições que você pode imaginar. Eu era coordenador e tinha meus pares aqui. Aí eu virei chefe deles. E todo mundo sumiu. Eu não tinha mais colega, parece. Eu tinha pessoas que seguiam aquilo que eu falava. E o quão solitário é isso? Imagina quando a gente fala de um vice-presidente, de um Porque não tem CEO. com quem conversar, né? Não tem com quem conversar. Foi muito engraçado que tive uma experiência há pouco tempo em que o vice-presidente, era a forma dele de raciocinar. Ele puxava alguém do escritório e começava aquele problema, papapá, papapá, papapá. A gente até brincava. Quando fulano te chama lá na mesa, perdeu 3 horas do dia. Uhum. Não era perder 3 horas do dia, porque era riquíssimo tudo que ele Sim. tinha que falar, né? Mas vira divã, né? Se a gente pensa no seu dia a dia do trabalho, você fala assim, meu Deus, nessas 3 horas eu podia ter feito tanta coisa. Mas era riquíssimo, né? Então, eu acabei indo para a mentoria por conta disso, né? Eu acabei indo para a mentoria porque eu tinha essa questão de ouvir e de ajudar a pessoa fazendo algumas perguntas, até porque eu era uma juneca, né? Fazendo perguntas que pareciam bobas, mas que ajudavam eles a construir esse pensamento. Então, as mentorias foram acontecendo sem querer. Então, às vezes, era um candidato que eu fazia isso durante a entrevista e depois, durante todo o processo, nas conversas que você ia tendo, olha, a gente acabou de encaminhar seu perfil para a empresa, e aí você fazia uma segunda conversa com o cara. Deixa eu te ajudar a construir seu storytelling para você ir lá, olha. E aí isso foi virando mentoria, sem querer. E até vindo para cá, pensando em coisas que a gente pudesse conversar, eu lembrei de um executivo que ele se mudou do Brasil e ele já tinha, o processo já tinha finalizado, porque ele acabou aceitando outra proposta fora do Brasil. E a gente continuou fazendo periodicamente conversas via Skype naquela época, né? Porque era assim que ajudava ele a pensar. Então, as mentorias foram acontecendo assim na minha vida. Depois, quando eu fui para grandes empresas que eu já estava numa posição de RH, não só de seleção, isso acontecia
indiretamente porque eu estava na área de talent, eu tinha uma fase do processo de talent em que a gente fazia uma entrevista profissional, que a gente chamava, com os executivos de dentro da empresa, para a gente entender qual era o momento de carreira e de vida dele, para a gente poder fazer movimentações dele, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. E esse processo também virou mentoria. Quando eu olho para hoje, essas pessoas vindo fazer mentorias comigo, eu vejo que essas pessoas têm uma questão tanto de se preocupar com o próximo passo, e aí eu trago as pessoas um pouco para a terra, eu falo, você está tão preocupado com o próximo passo que você não está olhando para agora, né? E é isso que a gente estava falando do burnout, a gente é tão bombardeado de tanta informação que a gente está sempre no futuro. Esquece Né? do presente, né? Você Esse é o esquece que problema. agora você está sentado numa cadeira e agora você está resolvendo problemas e você nem olha para esses problemas. Você está lá resolvendo e você fala, gente, já foi. Próximo problema. Você está sempre preocupado com o próximo, né? E você tá sempre esperando o próximo. Isso é o que é o pior, né? Você nunca. E Exatamente. aí é onde é uma das coisas dos executivos que eu fico mais preocupado. É que ele tá sempre na defensiva, porque sabe que vai chegar um problema para ele resolver, que ele nunca relaxa. Parece que ele nunca sai do papel de executivo até dentro de casa. Exato. E você sabe que foi um executivo que me ensinou, e eu passo isso em quase todas as conversas, quase todas, assim. Quase todas as conversas e quase todas as mentorias que eu faço, que tem problema que você tem que pôr na gaveta e esquecer dele na gaveta. Esquece. Porque das duas, uma, ou ele vai aumentar e você efetivamente precisa colocar uma energia nele, ou ele simplesmente vai se resolver sozinho e você não pôs energia nenhuma, você só abriu e Exatamente. fechou a gaveta. Exatamente. Né? Então, foi ele que me ensinou isso na minha época de estágio, né? Mas tanto tempo depois tem problema que eu olho e eu falo assim, eu falava muito isso pro meu time no iFood. Às vezes eles vinham desesperados assim, já eram líderes, né? Respondendo para mim, ai, por que tal problema? O que eu faço? Põe na gaveta. Amanhã a gente olha esse problema. E tem uma confusão que as pessoas fazem, que é não diferenciar o que é um problema da situação. É uma situação, ponto. Se isso vai se tornar um problema ou não, a gente não sabe. Vamos esperar para ver como isso vai se acomodar ao longo dos dias. Exatamente. Eu aprendi isso com o Marshall Goldsmith uma vez, num treinamento que eu fiz com ele. E ele tem uma roda, né? E ele coloca isso. Tem duas coisas importantes que você vai ter que considerar, que normalmente é o que nos atormenta. Uma, tem situações que você não vai mudar, esteja em paz com ela. Duas, vai ter coisa que você vai procrastinar, não porque você quer, porque não vale a pena investir tempo É naquilo. o problema da gaveta. É o problema, exatamente, o problema da gaveta. Então você, cara, vive em paz. E às vezes isso nem é um problema, é uma situação. O problema é quem tô criando sou eu. Então Exato. deixa a coisa acontecer. Na hora que estourar, estourou. Exato. E eu acho que. E aí, quando você dá espaço para essas pessoas falarem e você começa a mostrar para elas, através das perguntas, fazendo com que elas mesmas comecem a perceber o quão lá na frente eles estão pensando, o quão lá na frente eles querem chegar, o quão lá. E o pessoal esquece que cada um tem um tempo. Né? O meu tempo de liderança provavelmente foi diferente do seu, que vai ser diferente do outro, e assim por diante. Cada um tem um tempo. As circunstâncias em voltas precisam ser favoráveis. As pessoas em voltas precisam ser favoráveis. Eu me lembro de uma mentoria que eu fiz com uma pessoa que trabalha junto com um empreendedor, né? E ele falava assim para mim, eu preciso de ajuda para fazer uma transição de carreira. E eu falava para ele, mas você não é tão feliz onde você tá? Ele falou, sou. Só que entre eu e o dono da empresa existe um gerente, que é o gerente do negócio. Ele falou, o dono da empresa confia bastante nesse cara. Ele falou assim, então para eu crescer, dar o próximo passo, esse cara ou precisa pedir demissão, ou eu vou ter que esperar o tempo dele se aposentar, ou ele precisa morrer. Prazer. Isso aconteceu comigo no início, no primeiro emprego que eu tive na minha vida. Você tá falando de mim. E você sabe o que foi engraçado? Que a gente fez essa conversa,
Passou 1 ano, mais ou menos, o cara morreu. Caraca. E eu falei quando o cara morreu, eu falei pra ele: "Você lembra da conversa que a gente teve? Que você disse que tinham 3 alternativas? Aconteceu". Ele falou: "Pois é, eu não achei que o cara ia morrer tão cedo". É triste É se não triste, fosse cômico, sim, né, porque no final das contas, uma das possibilidades podia acontecer. Aconteceu quase 1 ano depois, mas podia ter acontecido no dia seguinte, sim, sim. né. Eu tive um chefe também que ele falava assim: "Bom, então tá bom, ninguém tá olhando pra isso, né, quer dizer que se eu atravessar a rua amanhã e atropelar, ninguém sabe o que fazer. Eu que preciso estar aqui pra direcionar vocês?". Não, mas isso é um problema do líder que não delega e centraliza ou do time? Eu acho que ele tinha uma tentativa de olhar para as pessoas e fazer com que cada um já trouxesse a solução um pouco mais resolvida sem que ele precisasse de direcionar, Entendi. entendeu? Eu acho que essa fala dele era muito: "Eu tô delegando, só que vocês não estão É, trazendo de eu volta o falo que isso eu por experiência espero". própria. No começo da minha carreira, por eu ter virado chefe dos meus colegas, eu tive que puxar muita coisa pra eu fazer, porque a coisa não estava acontecendo, porque ele esperava que eu fizesse uma Ah, coisa. mas essa dificuldade de todo primeiro É, líder. sim, padrão. Mas e depois que eu fui descobrir que a delegação, como funciona a delegação, né? E aí eu descobri a duras penas, porque foi um período muito complicado, onde eu tive a plena certeza que eu passei minha vida inteira querendo ser líder, querer ser executivo. Quando eu cheguei, eu tinha plena certeza que eu tomei a decisão errada. Isso. Sabe, é que nem corrida, né? Você vai correr uma maratona, você vai, no primeiro quilômetro você fala assim: o que eu tô fazendo aqui? Tomar um chazinho assistindo o Netflix é mais gostoso. E aí, depois de um tempo que a coisa começou a fluir, o time começou a andar, houveram muitas coisas, mas realmente aí Mas você tem a plena certeza que você tomou a decisão certa, entendeu? você sabe que os processos de mentoria que eu venho fazendo, é lógico, tem alguns executivos um pouco mais sêniores, mas a grande maioria que me procura são primeiras lideranças ou lideranças em transição de uma cadeira de coordenação, um gerente júnior para uma cadeira um pouco maior. E essa é a dificuldade de todo mundo. Porque em muitas empresas, o coordenador tem esse lado executor muito forte, né? E aí, esse coordenador, porque é a primeira Liderança, né? liderança, ele não sabe sair É isso do aí. papel executor. É do E executor para executivo, né? Essa é, virada de chave que precisa exato. acontecer. E quando ele Uhum. vai para uma cadeira maior, para uma cadeira de gerência ou para uma gerência um pouco mais sênior, ele não tem tempo de pôr a mão na massa, né? Não dá. É, não, não E dá. aí ele precisa aceitar o erro do time, que é um grande sofrimento para muita gente. Ele precisa aceitar que os caminhos do time são diferentes dos caminhos que ele faz ou que ele faria, né? E isso envolve tempo. E aí, como tá todo mundo nessa questão de precisamos resolver, precisamos fazer, precisamos. O próximo passo, eu tô lá na frente, etc. O esperar o outro errar vira um baita sofrimento. Sim. É mesmo, porque depois você vai ter que responder por isso, né? É por isso que vira sofrimento. Não, você até vai responder por isso, mas o quanto você vai sofrer até chegar aquilo na tua mão e o teu papel enquanto executivo é ensinar o outro a chegar no Exatamente. melhor resultado, né? As grandes lideranças, o grande papel dele é ser um É professor, isso aí. É o né? quando. A liderança, é isso, né? Você formar novos líderes, né? Exato. Então, você tem que dar espaço para errar, né? Você tem que dar espaço para a pessoa. É lógico, nem todas as vezes a gente tem, enquanto executivo, esse espaço para deixar para o tempo do outro, né? Você nem sempre tem esse tempo. Às vezes o problema chega e você precisa resolver naquele dia, né? Como foi o lockdown na Exatamente. pandemia, né? Mudava como que a gente ia circular na cidade, mudava
tipo de equipamento que você tinha que fornecer era de hoje para Pra amanhã. amanhã, Você não sabia o que ia acontecer amanhã, né? Uma hora Exato. tinha máscara, outra hora não tinha, uma hora tinha álcool gel, outra hora não tinha. A gente Eu me nunca sabia, lembro, né? eu me lembro do lockdown em Manaus, que tinha 2 horários, não me lembro se era das 6 às 7 da manhã e das 6 às 7 da noite que podia circular na cidade, ou das 7 às 8, era uma coisa assim. Eu me lembro que a gente teve que fazer um baita esforço entre todo mundo, das nossas áreas fabris, porque no final das contas ia mudar os nossos turnos de trabalho, não podia circular. Como é que ia circular na cidade? Como que a gente ia fazer para que a turma dos turnos circulassem na cidade sem ninguém ser preso? É. Porque era esse o risco, né? Que desafio, hein? Entendeu? Então, você precisava resolver rápido aquilo, né? O decreto saía num dia à tarde, no outro dia de manhã já era outra estava coisa. valendo, né? Então, às vezes você não tem esse tempo. E tudo bem. Então, nesse momento, não dá para você dar espaço para as pessoas errarem ou terem o tempo delas, né? Mas na grande maioria das vezes a gente tem isso, né? E eu tenho hoje conversas, hoje minha mãe já tá jubilada e tudo mais, mas eu tenho hoje conversas com a minha mãe, falando, putz, eu tô com esse problema no trabalho e tudo mais. A minha mãe fala assim, apesar da minha mãe ter passado quando ela foi jubilada, já existia Instagram, e-mail, rede social interna das empresas e tudo mais. E como ela estava numa multinacional, ela viveu tudo isso, né? E ela fala, é muito engraçado porque às vezes eu penso, quando eu estava nas minhas primeiras cadeiras lá atrás e etc., a gente mandava uma carta, tinha que esperar a carta chegar nos Estados Unidos, aí a pessoa ia ler a carta ia voltar pra gente. Ela falou, e agora não, a gente manda um e-mail, dependendo da pessoa, ela acabou de dar enter para enviar o e-mail, ela tá te ligando e falando, te mandei um e-mail. Ou seja, o problema ele tinha um tempo para ser resolvido, né? Hoje não tem mais, né? Não tem. A pessoa nem pingou o e-mail na sua caixa, a pessoa já tá te ligando ou te mandando um WhatsApp. Por que todo mundo transferiu o e-mail para o WhatsApp? A gente transferiu. Por quê? Porque no WhatsApp tá todo mundo o dia inteiro ali no WhatsApp, né? E você responde assim, né? Mas isso é Pingou, muito respondeu. América Latina, né? Eu trabalho numa empresa multinacional e globalmente eles nem sabem o que é o WhatsApp pro trabalho em si. Então. É muito centralizado aqui no Brasil. Tanto que às vezes fala, vou mandar um WhatsApp. Mas por que você vai mandar um WhatsApp? Por que você não liga, não manda e-mail? É porque aqui funciona tudo no WhatsApp, meu amigo. Aqui é assim que funciona. Lá, aí Ali, não é, aqui é. Exatamente. Então, eu acho que essa urgência que a gente tem hoje, ela tanto impossibilita esse médio líder aí, ou novo líder, a aceitar que precisa desse tempo, né? Como também favorece para que ele seja bombardeado cada vez mais de mais informação, de mais coisas. Sim. E aí, obviamente, a gente está falando de um cansaço, um nível de pressão muito maior e etc. E aí a gente Contribui para o burnout, esse excesso. Exato. Bacana. Tem uma nova onda de executivo as a service e hoje fala-se muito de múltiplas carreiras. Como é que você enxerga isso no mercado? Você vê que as coisas aconteceram comigo muito, o vento me levou e eu fui junto com o vento. Foi acontecendo. Né? Foi acontecendo. Desde que eu me formei, até antes disso, mas vamos falar de quando eu me formei para frente. Eu sempre pensei assim, eu gostava de atender, né? Como eu te falei, o último ano no Mackenzie a gente fazia só estágio, então eu tinha a clínica escola ali, e eu fiz atendimento tanto de psicologia infantil como adulto. E eu gostava muito da psicologia para adultos, né? Do atendimento de adultos. Então, quando eu saí da faculdade, eu falei, se eu parar isso daqui, eu vou perder manejo clínico. Porque eu não vou continuar fazendo supervisão
eu vou deixar de estudar essas coisas, eu vou para um mundo em que a gente aprende muito mais na prática. Lógico, tem que estudar, qualquer executivo precisa estudar, mas a gente começa a estudar pela demanda que vai chegando Sim, e tudo mais. E aí, então, para mim, carreira múltipla foi desde que eu me formei, porque eu nunca deixei de atender, né? bacana. Eu sempre fiz a carreira executiva Ativa, dentro das empresas e sempre tive atendimentos. Uma hora a mais, porque eu estava num momento mais tranquilo no trabalho, e uma outra hora hora a menos. menos. Quando eu via que a minha demanda estava aumentando muito, eu começava a distribuir paciente para colegas, né? Eu falava, ó, recebi uma indicação de uma pessoa, não vai dar para eu atender, tô te mandando, parará, parará. Já fiz uma primeira conversa, ou nem fiz a primeira conversa para não gerar nenhuma expectativa na pessoa e tudo mais. Então, eu sempre tive essa dupla carreira. Em alguns momentos, o fato de eu ter feito parte de consultorias, eu fazia 3 coisas. Eu trabalhava numa empresa, eu era psicóloga e ainda fazia projetos. Assim, pegava um projetinho ou outro em paralelo, porque era um tema que eu gostava, ou porque era um tema que para mim era muito fácil e eu estava ajudando um amigo. Então, eu sempre tive essa questão de múltiplas carreiras. E eu acho que quando a gente pensa nessa geração nova que está chegando no mercado, eu acho que todo mundo vai precisar de múltiplas carreiras. Eu acho que não vai existir mais uma carreira executiva no padrão como a gente está acostumado. Amém. Comecei como estagiário, analista júnior, pleno, sênior, coordenador ou especialista e vai crescendo. Eu acho que a gente vai ter muito profissional no mercado com múltiplas funções no sentido de que às vezes ele vai trabalhar durante o dia com uma coisa que ele tem facilidade, depois ele vai fazer alguma coisa em outro período que esteja conectado com aquilo que ele gosta, depois ele vai trabalhar como empreendedor em outra coisa, porque hoje tem uma facilidade, né, para O você digital, né? ser O o digital te digital. trouxe muita. Como a gente vê hoje muitos médicos que é uma profissão tradicional, né? A gente vê médico hoje sendo médico, sendo alguém que desenvolve conteúdo, sendo um baita empreendedor e que tem um negócio que não tem nada a ver com medicina, Sim. né? Assim, e a mesma coisa a gente vê. É, como na enfermagem, né? Muitos enfermeiros ou técnicos trabalham em 2, 3 empregos, às vezes, né? É algo natural para eles. Entra, faz o plantão, sai, o que ele faz com o tempo livre depois. Mas eu acho que a gente vai para um caminho de multiplicidade, não só de emprego, mas eu acho que a gente vai num caminho de multiplicidade do que você faz. Eu acho Entende? isso o máximo, tem que acontecer, porque eu acho que é o único meio de evitar esse novo burnout que tá chegando aí das novas gerações, porque muitas vezes a gente tem que trabalhar porque tem conta para pagar e tem boleto, mas ao mesmo tempo isso não impede de você fazer uma outra coisa que você gosta e que te dá prazer e que se Sim. torna uma válvula de escape daquilo que realmente não faz sentido para você, né? Sim, com certeza. E eu acho que também favorece a uma válvula de escape, né? Você favorece. Se você tiver algo que você gosta muito e que pode virar uma profissão ou até que pode virar um novo fator de ganho financeiro, você tem alguma coisa sólida aqui e você tem outra coisa aqui que não necessariamente precisa ser o seu ganha-pão, mas que pode te trazer alguma renda e que vai ser a sua válvula de escape disso daqui, Que é fantástico isso. Acho que né? isso é fantástico, tem que acontecer. Tem que acontecer. Eu tenho, dentro do consultório hoje, eu tenho algumas pessoas que elas têm as suas carreiras primárias, vamos chamar assim, e depois elas fazem carreiras no esporte. Eu tenho hoje pessoas que são executivas de mercado e que fazem algum esporte batendo recorde, precisando de Olha que legal. performance, precisando de atendimento psicológico, inclusive para melhorar A essa performance, né? performance deles, e o quanto um favorece o outro. Espetacular. É muito legal, assim, quem vê de fora, né? Os pacientes hoje que eu tenho que têm esse viés, e por acaso eu
alguns pacientes fazem parte de um time, então eu tenho pessoas aqui que se encontram e estão no mesmo espaço e têm carreiras primárias completamente diferentes, alguns na área da saúde, outros na área de pesquisa, outros executivos, e que praticam esse esporte e como esse esporte interfere nessa carreira primária. Assim, como ajuda né? essa Ajuda carreira positivamente, primária. né? É muito legal. Bom, infelizmente estamos chegando no final. O tempo passa rápido, te falei que assim, ó, voa. Boa mesmo. Vai ter que voltar. Fechado. Nós vamos ter que voltar. Vai ter que Fechado. voltar. Nós vamos agendar isso. Mas antes de a gente fechar, eu queria que você desse uma dica de um livro, filme, série, não necessariamente de trabalho, mas algo que te impactou e que você está consumindo. Gente, eu assisti um filme, eu acabei de voltar de viagem, eu assisti um filme no voo, eu sou horrorosa com o nome. Pegando Fogo. Ele é um filme coreano, tá na Netflix. É Pegando Fogo? Agora eu não lembro o nome. Acho que é Pegando Fogo. É um de cozinha? É um de cozinha. É um de cozinha, que ela entra numa cozinha e depois o chefe começa... Isso. Eu acho que esse filme... Eu acho que é Pegando Fogo mesmo. É Pegando Fogo o nome, não é? Eu acho que é. Eu acho que esse filme é um filme necessário quando a gente pensa nessa nova geração que está indo para o mercado. Por quê? Não só na nova geração, mas quando a gente pensa nos executivos também. Porque ela chega no topo. Ela concorre com o cara que era o primeiro. O bambambam. E ela consegue vencer esse cara. Né? Não vou ficar dando tanto spoiler aqui, que eu acho que todo mundo precisa... Tem que assistir, tá? Assistam. Tem que assistir, vale a pena. Mas ele é um filme necessário que gera muitas reflexões no sentido dessa coisa que a gente falou durante bastante tempo aqui na nossa conversa, que é o quanto ela se preocupava com o próximo passo e ela não valorizava nem a trajetória, nem o presente dela. Acho que... Vale a pena. Se falar muito vai dar spoiler, mas é um baita de um filme. É um baita de um filme. Eu gosto desses filmes de cozinha. Tem até um outro que também é um chefe badalado com um cozinheiro cantonês. É um filme chinês também. Tá no Netflix, não vou lembrar o nome agora. Que é muito nesse sentido, né? De você, assim, o quanto realmente você valoriza a jornada. Porque um só valorizava o prato em si, o outro o contexto, a história. Aí você fala assim, opa, peraí. E no final, aí vocês têm que assistir também. Eu vou deixar o filme na descrição para não dar spoiler também. Só confirma o meu também pra gente garantir. Eu coloco na descrição também. Isabela, muito obrigado pela sua presença. Vamos ter que voltar, porque tem muito assunto pra gente conversar. A gente até tinha falado isso no nosso alinhamento, né? Mas vamos voltar. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você. Antes da gente fechar, como é que as pessoas te procuram para mentorias e tudo mais? Passa um recado para nossa audiência, como é que elas fazem para te achar? Eu tô no Instagram como Martins Isa A, com 2 As. E podem me procurar pelo LinkedIn também, como Isabela com 2 Ls, A.Martins. Tá bom? E vai estar na descrição todas as indicações de filme, Instagram, LinkedIn. Procurem. A Isabela é uma pessoa extremamente acessível. Nossa, demais te conhecer. Obrigado pelo seu tempo. Obrigada a você, foi uma delícia. E vamos voltar pra gente continuar. Tem muito assunto pra gente tratar. Fechado. Tá, e obrigado a você que nos acompanha. Obrigado pelo seu tempo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar. Manda uma mensagem pra Isabela lá no LinkedIn. É muito importante pra gente continuar crescendo, trazendo pessoas especiais e gerando muito conteúdo pra você e pra sua carreira. Até o próximo programa.